Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Eng Plus Construtora e Incorporadora. Olá, esse é o programa Constru Business. Eu sou Roberto Barroso Filho. É uma grande satisfação contar com a sua audiência. No programa de hoje, arquitetura, design de interiores, móveis planejados e muito mais, com a presença de Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo Santos, e com a arquiteta Karina Fontes. Muito obrigado pela presença. Vamos começar um tema bem atual, são os imóveis compactos. Hoje é uma tendência mundial dos imóveis cada vez serem mais compactos. Eu queria saber a opinião da Karina, primeiro, a importância da contratação de um arquiteto para conseguir soluções criativas e de maior conforto para esses imóveis cada vez mais compactos e menores. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, nós falando sobre arquitetura, sobre design, que é um dos assuntos que eu mais gosto, tenho paixão. E realmente, eu acho que quanto menor os espaços, mais planejamento deve existir. Porque cada centímetro nesse pequeno espaço precisa ser trabalhado, precisa ser pensado para que você tenha um bom resultado final na arte de viver bem, na sua casa. Não importa se ele tem 20, 30, 40, 60 metros. Eu já cheguei a fazer esse ano um apartamento de 28 metros quadrados. E então, realmente, você precisa de um grande planejamento para pequenos espaços, eu diria. Quanto menor o espaço, maior o planejamento deve ser. Então, é o contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que, eu tenho um apartamento de 35 metros quadrados, para que eu vou contratar um arquiteto? Talvez seja uma despesa. Na minha opinião, também é fundamental. Eu acho que é um investimento. Com certeza. A assessoria do arquiteto, quanto menor o imóvel, mais importante são as soluções. E eu pergunto para o Fernando, na mesma parte dos móveis planejados, o Fernando aí tem uma experiência muito grande de trabalho na nossa cidade, até fora da nossa cidade, e essas soluções cada vez mais encontradas para esses móveis cada vez menores, Sim, Queria que você exato. falasse um pouquinho. Eu concordo com a opinião da Karina nessa situação de ter um planejamento muito maior. Os espaços são menores e você precisa racionalizar esses espaços. E é fundamental o projeto. E hoje, nós estamos trabalhando com móveis personalizados, totalmente sob medida, totalmente editáveis. E isso a gente consegue um aproveitamento maior dos espaços. Então, e a Karina participou recentemente de uma feira do móvel em Milão, e eu tive a oportunidade de acompanhar alguns vídeos, Impressionante a criatividade dos móveis. Sim. Por exemplo, a cama saindo da parede, de uma parede decorada por cima do sofá, algumas mesas que se transformam. Sim. O que você viu de novidade nessa feira? Esse foi um fornecedor, um stand que me chamou bastante a atenção. A feira em si é uma feira muito importante, é uma das feiras mais importantes no mundo, na parte da arquitetura, do design, tendências de como morar. E um stand específico nesse assunto que a gente está tratando agora me chamou muito a atenção. Para espaços, para que você tenha vários usos no mesmo espaço. Então, uma sala de estar, que tem um sofá, ela pode se transformar também na sala de jantar. Tudo de acordo com esse mobiliário que é todo modulado, que tem uma ferragem específica e faz a troca do uso exatamente no mesmo espaço. Então, com isso, você otimiza. Então, teu quarto pode ser quarto, sala, mesa de jantar. Essa mesa de jantar pode ser uma mesa de trabalho num pequeno espaço. Isso quer dizer o quê? Que esse espaço foi muito bem pensado, muito bem planejado, só que sem abrir mão da qualidade, do conforto. Não é porque seu espaço é pequeno, sua casa é pequena, que ela não deva ter conforto. Eu acho que
não tem coisa mais prazerosa, independente do tamanho da sua casa, quando você chega em casa, abre a porta e fica feliz. Estou na minha casa, é o meu espaço sagrado. Então, ele pode ser pequeno, mas ele pode ser muito bem planejado, muito bem decorado, funcional, prático. E eu acho que a vida da gente hoje é tão corrida, né? Tão rápida, as redes sociais, a velocidade da informação, que você precisa realmente ter a sua casa, seja ela qual for, te acolhendo, te recebendo, independente do tamanho. Embora nós fiquemos pouco tempo no nosso Sim. apartamento, mas eu acho que esses momentos têm que ser momentos de grande conforto e grande prazer, né? Eles têm que te reconectar com você mesmo, você fazer uma higiene mental, você realmente se abastecer de energia para ir para a rua e aguentar a rotina de trabalho, de desafios profissionais, enfim, de tantas coisas que a gente tem hoje em dia. Muito bom. Fernando, essa tendência, né, dos móveis, por exemplo, da Feira de Móveis de Milão, essa tendência que começa na Itália, em outros países, como é que ela vem para o Brasil? Por exemplo, no caso, a Bom Tempo, ela traz alguma novidade de fora? Os materiais utilizados, eles seguem alguma tendência mundial ou não? É muito de acordo com o que o cliente mesmo deseja na contratação. Como é que funciona? Hoje a gente está muito conectado com o que está em lançamento nas grandes feiras mundiais, em Milão, Paris. A gente tem, por exemplo, a Bom Tempo tem um estúdio de desenvolvimento de produtos. A gente vai para as feiras para ver o que está em tendência, os materiais, inovações em ferragem, e a gente traz isso. Então, a gente tem um lançamento quase que simultâneo com as feiras. O que você está indo ver nas feiras, nosso mobiliário hoje está muito alinhado. A gente tem um estudo muito grande em cima disso. Existe uma matriz que faz essa projeção? Existe um grupo de arquitetos que planeja e que desenvolve esses projetos que são distribuídos pelo Brasil? A Bom Tempo tem um estúdio, que é um grupo de arquitetos que faz o desenvolvimento dos produtos e das lojas para ter uma uniformidade. Você vai entrar numa loja em São Paulo, você vai entrar numa loja em Manaus, você vai ter o mesmo padrão de loja. E o desenvolvimento do produto, sim, a gente faz o desenvolvimento alinhado com o que tem de tendência mundial, em cima de ferragens. Nossos maiores parceiros são internacionais, da Áustria, na Itália. Então, o próprio produto, a própria ferragem, quando vem, já vem em conformidade com o que está sendo usado lá fora. Ferragem, para quem não sabe, são os puxadores, né? Dobradiças, corrediças, sistemas de abertura, sistemas de correr. Isso tudo a maioria é tudo desenvolvido, a maioria na Europa, Áustria, Itália. Ótimo. Nós vamos fazer um break agora e depois nós vamos retornar a esse assunto, principalmente falando da importância da contratação dos arquitetos para o desenvolvimento dos móveis planejados e tal. Então, vamos fazer nosso break e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Constru Business, que recebe Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo, e a arquiteta Karina Fontes. Além das vinculações do programa na grade da TV Santa Cecília, você também pode nos acompanhar pelo Instagram, Facebook e YouTube. Basta procurar por Constru Business TV. Bom, como nós havíamos conversado no bloco anterior, vamos voltar ao assunto da facilidade da contratação de um arquiteto para a contratação de imóveis planejados. Eu sei que você tem toda uma estrutura de vários designers de interiores, vários arquitetos lá dentro, mas qual a importância, qual a facilidade que isso dá à contratação do arquiteto, quando o cliente vem acompanhado de um arquiteto para a compra de um imóvel planejado? O projeto vem bem mais estudado, vem brifado, é muito mais fácil a visão do arquiteto, o profissional arquiteto, passar para nós o que o cliente quer. Muitas vezes o cliente vai na loja sem um profissional, sem uma atenção. A gente tem capacidade
para desenvolver um projeto de mobiliário para eles. Agora, como deixar tudo isso alinhado? O mobiliário alinhado com a iluminação, com os revestimentos, com toda a decoração, papel de parede, enfim, a decoração geral do apartamento. O arquiteto faz esse briefing e já traz o projeto mais definido. Para nós é muito mais fácil do que atender o cliente final diretamente e ele não ter ideia do que ele quer pro seu imóvel, para o seu lar. Então, a gente acha eu acho muito importante a contratação de um profissional arquiteto. Karina, você como arquiteta Bom, tem que agora defender, eu vou defender né? a minha classe. É É uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes vai muito além de soluções arquitetônicas e arranjos de paredes. A gente tem que modificar a história daquela família, ou ajudar a contar a história daquela família através dos espaços. E quem escreve isso é o projeto. Então, toda vez que eu sou chamada por alguém, por uma família, eu vou escutar. Mais eu vou escutar do que falar. Eu preciso entrar naquele universo de verdade, eu preciso mergulhar naquela história do casal, da pessoa sozinha, da família, dos filhos, entender e me inserir naquele universo para que eu possa realmente desenvolver um trabalho. A gente já teve alguns resultados muito interessantes depois de entregar a obra, ouvir do cliente: você mudou a vida da minha família, porque a gente tinham muitos atritos, porque casas que têm crianças ou têm adolescentes, enfim. E com os espaços, você criar espaços, respeitar a individualidade, as diferenças entre cada pessoa e cada integrante daquela família, e as coisas começarem a funcionar de um modo mais harmônico. Então, eu acho que vai muito além entre combinar texturas, revestimentos. Isso é muito importante? Porque isso é o que a gente vê, né? Nós somos seres sensoriais. Então, como o Fernando colocou, quando a gente chega na loja dele com um projeto, a gente já escreveu essa música, essa história, né? E ele vai dar sequência naquilo. Ele vai falar: olha, tem essa solução aqui, essa ferragem, tem esse divisor aqui para essa gaveta, se essa pessoa é organizada, é importante para ela, então tem esse divisor que acho que ela vai gostar. Se é uma pessoa que aquilo não é importante, de repente aquilo não serve, né? Porque a casa da gente é uma coisa muito particular. Eu tenho clientes que não têm sala de jantar, eu tenho clientes que não têm uma gaveta, porque aquilo não é importante para ele. Tem outros que falam: Karina, eu preciso de 20 gavetas. Olha, quanto mais gavetas você colocar, melhor. Sim. Não é, Fernando? Acho que você também escuta isso todo dia, né? Clientes que têm um carinho muito especial pela cozinha. Sim. Outros... pelo home theater. Que são fascinados por tecnologia. Outros, um cuidado enorme com o closet. Mulheres com N sapatos. E a gente precisa organizar isso tudo. E hoje a gente tem desenvolvido toda essa linha para personalizar muito para o cliente. E no projeto do profissional, isso já vem muito mais definido, facilita muito o trabalho da gente. Então, por exemplo, nós fizemos um trabalho uma vez que a gente precisava de uma cor específica que nem estava em linha. Sim. Então eu falei: Fernando, eu preciso desse tom, dessa Pantone. Ele falou: tá bom, a Bom Tempo vai desenvolver para você. Depois acho que acabou até entrando em linha. Então, para você ver como a coisa vai afunilando no nível de detalhamento e de personalização que todo mundo quer se sentir especial, né? Então, quem busca um projeto está tendo esse cuidado, o cuidado do seu espaço para que ele seja o mais harmônico dentro da sua linguagem possível. Porque hoje a gente fala muito, lógico, a gente vai às feiras, visita exposições, mas a gente tem que, acima de tudo, entender o comportamento humano. A gente projeta para pessoas, né? Então, isso para mim está acima da moda, da tendência. A pessoa que senta na minha mesa e vem conversar comigo, eu vou sempre respeitar a história dela. E dentro da minha experiência, do meu conhecimento, eu vou colocar isso ali ao dispor dela. Então, se ela chegar para mim e falar: olha, eu adoro vermelho, eu quero uma sala inteira vermelha. Eu vou falar assim: vamos repensar um pouco? Podemos usar, então, o vermelho de alguma outra maneira,
para que você tenha a presença do vermelho, que é uma coisa que você goste, mas que não te canse tanto. E aí a gente vai dosando isso, temperando essa casa, mas sempre respeitando muito a história daquela família ou daquela pessoa. Muito bom. Hoje nós temos vários programas na televisão, como Irmãos à Obra, Decora, Casa Brasileira e vários outros que falam sobre decoração, sobre várias reformas e outras coisas. Como você acha que isso influencia o consumidor? Porque várias pessoas, a audiência é enorme. Sim. Você acha que isso tem alguma influência, esses programas? Podem influenciar alguma coisa? Os clientes sabem um pouco mais do que querem? Porque existem várias opções, várias ideias. O que você acha? O que vocês acham sobre isso? Bom, eu pessoalmente gosto muito, quando eu posso eu assisto. Eu acho que isso ilustra muito para as pessoas todo o processo também, né? Porque às vezes a gente vê o antes e o depois, mas esses programas eles mostram muito o durante, né? Que muitas vezes fica esquecido e é muito importante. E mostra soluções, e muitas vezes coisas super simples, às vezes uma lata de tinta, uma solução mesmo, um detalhe, um móvel que você pega e aproveita de outra maneira, como transforma a vida das pessoas, né? Eu sou muito a favor desses programas, eu acho que é por isso que eles têm esses índices de audiência tão grandes, porque eles são coisas da realidade. E eu acho que deve ser até difícil para eles peneirarem, escolher os participantes, né? Porque você vê que são histórias reais. Então, muitas vezes é um casal que comprou uma casa e tem um canto lá que não usa e precisa daquele espaço. E tem toda aquela transformação de maneira simples, mas muito efetiva. Eu sou muito a favor. E principalmente o Decora, né, e o Casa Brasileira, né, Fernando? Se alguém vem com algumas ideias, é que eu vi na televisão, já apareceu alguém assim? Já. Eu quero igualzinho aquilo que eu vi. Eu quero fazer igual e às vezes, e na televisão é um pouco mais fácil, né? Um pouco mais simples. A Karina que está aqui para dizer, a vida real é bem mais complicada. E também o programa Irmãos à Obra também, ele é dos Estados Unidos. É uma outra forma construtiva, as coisas são... Eles usam mais a coisa mais pronta, né? Aqui no Brasil tem muita personalização. Então, é um pouco diferente. Mas o critério para a pessoa saber como é que faz, ideias, isso eu acho que é importantíssimo. Eu acho que ajuda a abrir a mente, né, da pessoa e ela ajudar a que ela possa imaginar novas possibilidades até antes de contratar o arquiteto ou decidir, às vezes, o imóvel que ela vai comprar, né? Tem essa fase anterior também da escolha do imóvel. São mais informações, né? Mais informações. Vai agregando informações. Isso aí. Vamos passar para o nosso break, nós voltamos ao assunto daqui a pouquinho, tá bom? Até mais. Estamos de volta para o último bloco do Constru Business. Hoje com a presença de Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo de Santos, e da arquiteta Karina Fontes. Fernando, existe uma dúvida muito grande na contratação dos móveis planejados, é o tipo de material que é utilizado. Então, existem vários tipos, MDF, MDP, que é diferente de aglomerado, compensado. Então, como você pode explicar esses materiais de forma assim bem sucinta e qual é a durabilidade e o porquê da contratação de um ou de outro? Sim, por favor. Existe uma dúvida muito grande hoje entre o MDP e o MDF, que basicamente são o mesmo material. Um tem uma pressão um pouco maior, a gramatura dele é mais lisa e ele é mais pesado. E tem o MDP, algumas pessoas confundem com o antigo aglomerado. Não tem nada a ver, o processo construtivo dele é diferente, a borda mais compactada, o miolo um pouco menos compactado. Isso deixa o material um pouco mais leve e menos suscetível a empenamentos. O MDF é usado mais quando você precisa de um acabamento, pintura, por exemplo. Ele tem a superfície mais lisa, então ele é melhor para você dar o acabamento final. Agora, ele é um material mais pesado e mais suscetível ao empenamento. Então, por isso, toda a indústria mundial, Itália, Alemanha, se usa assim, parte estrutural
e usa-se o MDP, e na parte de acabamento, pintura, usa o MDF. Essa é a grande diferença. Os compensados estão em desuso por causa da madeira. Hoje você não tem mais madeira de lei para comprar, então o compensado praticamente se extinguiu. E o MDF e o MDP são materiais ecologicamente corretos. Por isso, a demanda e o uso tão grande desses materiais. E hoje tem outros materiais, OSB, que é usado na construção, um pouco mais pesada. Tem alguns MDFs que são até a prova d'água, que a gente chama de ultra, mas ele é usado especificamente na construção de imóveis. Basicamente, o MDP e o MDF que são usados. E a durabilidade? Tem alguma relação de um tipo de material e outro com a durabilidade? A manutenção, qual a importância da manutenção para a durabilidade desses móveis planejados? Importantíssimo. A manutenção desses produtos não pode ser qualquer tipo de material. Não deve ser molhado, né? Assim, respingo é uma coisa, agora molhado, ele vai ter problema. Madeira não é para estar em contato com água, então isso é um grande problema. Agora, tem também, como eu te falei, a pressão que é submetido a esse produto. Tem de qualidade melhor e qualidade menor em todo o material. A gente tem alguns parceiros que a gente usa uma qualidade superior para a gente poder dar uma garantia maior para o cliente nesses materiais. Isso aí também está incluído as ferragens. Sim, também, além de tudo. né? Ferragens, então, tem uma gama enorme. De um mesmo fornecedor, você tem uma coisa mais simples e um produto mais durável, mais sofisticado. Nosso fornecedor, a gente tem corrediças simples e tem corrediças que suportam 70 quilos numa gaveta. Nossa. Então, a diferença é muito grande. E o cliente, ele está usando determinada marca, mas aquela determinada marca tem uma variação muito grande de produto. Por isso é que é importante, né, o consumidor, o cliente, né, o telespectador, se inteirar sobre o tipo de imóveis que ele vai contratar antes da contratação. Por isso que eu falo, assessoria, talvez de uma arquiteta, seja fundamental para a escolha correta, além da loja. Lógico, você tem vários tipos de proposta para fazer para o seu cliente. Sim. Não existem vários tipos de imóveis dentro do bolso que caiba no bolso de cada consumidor. Exatamente. Né? Nós temos uma variação muito grande. E o que varia no nosso produto? Acabamento. Nós temos acabamentos mais simples e acabamentos mais sofisticados. E isso é que vai fazer a variação do orçamento. Então, um orçamento básico ele pode custar 10 e um orçamento sofisticado, mesmo projeto, pode custar 25. Falando em termos de acabamentos, de produtos de nível de sofisticação. Sistemas de abertura, sistemas de ferragem, vidros, acabamentos, espelhos, situações madeiras, que fazem o teu orçamento ser mais enxuto ou um pouco maior. Ótimo. Karina, o que você acha do estilo minimalista, onde o menos é mais? Está sendo muito utilizado, já saiu de moda, a parte ecologicamente correta. O que você acha disso? Eu acho que é um estilo que sempre vai existir, mas ele vai existir de acordo com a vida daquelas pessoas que se identificam com esse estilo, como existem outros estilos em outras linhas de arquitetura e de design que as pessoas se identificam. Então, de repente, eu faço um projeto para você, você é uma pessoa super prática, dinâmica, gosta de poucos elementos e você se identifica com esse estilo. Como muitas vezes, o Fernando, não, ele já traz, já vem de outras casas, já tem uma história, então já tem elementos e ele foi incorporando isso na casa dele. Isso varia muito, de pessoa para pessoa, é um estilo, mas não é um ditador generalizado. Não dá para a gente generalizar hoje, eu acho que estilo algum, muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, uma das minhas linhas de trabalho é geralmente criar esse mix de estilos que eu acho que traz muito mais personalidade para casa. Obviamente, a gente respeita a vontade, o gosto do cliente, mas eu não posso impor um estilo para ele se aquilo ele não se identifica.
seja na casa, seja na empresa, seja na loja, enfim, qual foi a linha, ou num decorado, né, nos corporativos, que a gente faz bastante. A gente segue algumas tendências, mas sempre colocando acima de tudo se aquilo tem a ver com o cliente. Mas é um estilo que eu pessoalmente gosto e o meu traço puxa um pouco para o minimalismo, porque eu acho que, minha visão, ao invés de você ter um monte de coisa, você tem que ter aquilo que é importante, aquilo que faz sentido para você na sua casa. Ótimo. É importante mesmo isso dessa variação. Nós mesmos, de estilos, na loja nós temos desde do estilo contemporâneo, uma linha clássica, mais moldurada, mais trabalho, até a linha industrial, mais rústico, com mais metal. Isso tudo a gente tem na linha para poder estar atendendo os clientes e os projetos dos profissionais. Ótimo. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria muito agradecer a presença da Karina. Obrigada. E do Fernando. E dizer que vocês vão ser convidados outras vezes para retornar ao nosso programa, tá bom? Muito obrigado. Então, até a próxima semana. Um abraço. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Engeplus Construtora e Incorporadora.